O caso de hoje é uma sugestão dos inscritos e conta a história de uma moça de 20 anos que teve o seu destino interrompido após uma história que chegou a causar protestos em um país inteiro, mesmo depois de ter todos os fatos trazidos à tona. Esse roteiro é baseado em textos e vídeos sobre o mesmo tema, não temos nenhuma intenção de chocar os espectadores e nem de forma alguma de desrespeitar a vítima ou seus familiares. Desde já pedimos também que você compartilhe o nosso conteúdo e mostre o canal a quem você acha que vai se interessar pelas histórias que postamos por aqui. Hoje vamos conhecer o caso Antônia Barra. Essa história se passou em 2019 no Chile, numa cidade chamada Pucón, que é conhecida por ser um local turístico, principalmente para quem busca contato com esportes relacionados com a natureza, como trilha, canoagem, esqui, e lá também tem fontes termais naturais. Há uma série de atrações que fazem com que muitas pessoas queiram viajar para lá, e assim a cidade também passa a ter uma vida noturna agitada. Uma das pessoas que conhecia essa cidade era Antônia Barra Parra, uma estudante de engenharia que fez uma viagem para lá com amigos. Mas antes de saber qual é a história que teve início em Pucón, precisamos entender um pouco quem era Antônia Barra. Como eu falei, ela tinha 20 anos na época dos fatos, ela morava com seus pais, Alejandro e Marcelo, e tinha mais 4 irmãos em Temuco. Ela fazia curso de engenharia há pelo menos 2 anos, e tanto pelos familiares com quem era muito apegada, quanto por quem a conhecia na faculdade, é dito que ela sempre foi uma menina muito sorridente, parecia sempre feliz, era simpática com todo mundo, fazia amigos com facilidade, estava disposta a ajudar, era bastante inteligente, tanto que o seu nome era citado no quadro de honra da faculdade que ela estudava. Muito responsável e que tinha muitos sonhos para realizar nos anos seguintes, inclusive já estava programando-se para realizar um deles, que era estudar fora do país e aprender também o inglês fluente. Em setembro de 2019, Antônia recebeu o convite de amigos para passar um feriado com eles em Pucón, a cidade que eu citei no início. No Chile, nos dias 18 e 19 de setembro, acontecem feriados importantes historicamente para o país, que é quando é comemorada a formação do Chile como Estado-nação, data em que as pessoas aproveitam para, entre outras coisas, viajar. Ela, como era sempre muito próxima dos pais, comunicou a eles que tinha recebido esse convite, perguntou o que eles achavam. Como eu falei, ela sempre foi muito responsável, então ninguém viu nenhum problema em que ela fosse para essa viagem. Ela achou também que seria bom para ela porque nessa época ela tinha terminado um namoro que tinha durado 2 anos. Passou-se o feriado, a Antônia voltou para casa, os pais entenderam que correu tudo bem lá e no dia seguinte as pessoas então voltaram às suas rotinas com as suas obrigações diárias. Mas antes de prosseguir com essa história, temos que voltar um pouco e falar desse namoro que tinha terminado pouco antes do feriado, porque de certo modo ele é uma parte importante da história seguinte. Antes de viajar, algumas matérias dizem 2 meses antes, a Antônia namorava um rapaz chamado Rodrigo Canário, que pelo que se entende, eles se conheceram na faculdade e se relacionaram por pelo menos 2 anos. Ela gostava bastante dele e dizem que ela era até um pouco ciumenta, porque a Antônia algumas vezes demonstrou que não gostava da proximidade dele com outras moças amigas dele. Principalmente uma moça chamada Carla Pinedo, porque eles eram realmente muito próximos, eles eram melhores amigos. A Carla diz que a relação dela com o Rodrigo sempre foi só de amizade, até porque a Carla também tinha namorado. Mas mesmo assim, a Antônia tinha muito ciúme dessa relação da Carla com o Rodrigo.
Porém, em um momento em 2019, a Antônia mandou uma mensagem direta para Carla no Instagram dizendo que ela não ia mais atrapalhar a amizade entre os dois, a Carla e o Rodrigo, porque eles estavam se separando. Inclusive, ela admite nessa mensagem que tinha ciúme da relação de amizade entre eles, porque as coisas não iam bem entre ela, a Antônia e o Rodrigo, ou seja, era uma mensagem com um tom como se ela reconhecesse que aquele ciúme que ela tinha era bobagem, que na verdade era um reflexo da insegurança da relação dela com o namorado. Porém, pelo menos em todas as diversas matérias consultadas para esse caso, não foi possível encontrar o motivo pelo qual o namoro terminou. Mas é dito que mesmo depois do fim da relação entre o Rodrigo e a Antônia, eles continuavam se falando e a Antônia chegou a comentar que queria reatar o namoro. E segundo quem os conhecia, eles estavam meio que dando um tempo e tentando reatar. Estavam numa situação incerta. Não era um namoro, mas não tinham cortado relações totalmente. E esse é um ponto importante na história toda. Voltando então a falar da viagem da Antônia, quando ela chegou em casa após o feriado parecia tudo bem, porém na faculdade algumas pessoas começaram a notar algo estranho nela. A Antônia passou a ser uma menina cabisbaixa e parecia estar evitando muito contato com as pessoas, passou a faltar em algumas provas, entregá-las em branco e não era mais uma aluna exemplar como antes. Como foi uma mudança muito drástica na personalidade dela, os seus amigos notaram isso. Mas, segundo matérias, quando alguém perguntava o que estava errado, ela dizia apenas que não estava se sentindo bem, como se não estivesse preparada para aquelas provas e matérias em que tinha que mostrar o bom desempenho que sempre teve. Esse comportamento diferente dela continuou por semanas. Sempre quando tinha contato com sua família, ela de alguma forma disfarçava que algo estava errado, já que ninguém em casa notava que ela estava de algum modo diferente, digamos assim. Quase um mês se passou e no mês de outubro, os pais da Antônia passariam então alguns dias fora da cidade. Como a Antônia preferiu ficar em casa, a mãe dela então sugeriu que ela chamasse alguma amiga para passar uns dias com ela. E isso foi no dia 12 de outubro de 2019. De fato, a Antônia chamou uma amiga para ficar com ela. Essa amiga se chama Francesca Duran, que ela chamava de Fran. Elas eram amigas já fazia bastante tempo e essa amiga conta que no dia que elas estiveram juntas, ela também notou que a Antônia parecia deprimida. Quando a Fran perguntou o motivo, a Antônia disse que era porque ela tinha recebido umas mensagens do ex-namorado que eram um pouco pesadas, que ele tinha inclusive xingado ela. A Fran perguntou por que ele parecia tão bravo e a Antônia disse que ele tinha ficado com ciúmes por causa de uma foto que ela tinha postado numa rede social onde ela aparecia ao lado de um rapaz. E o Rodrigo, o ex-namorado, tinha ficado com ciúmes. A Fran ainda chegou a falar que era para ela ignorar aquilo porque eles já tinham terminado, que não tinha nem por que ele ter ciúmes, mesmo que ela já estivesse com outro rapaz, o que não era o caso. E naquele dia a Fran também tinha que voltar para a casa dela, depois de passar pelo menos 2 dias na casa da Antônia. A Antônia chegou a pedir para que a Fran ficasse pelo menos mais um dia, já que ela estava meio para baixo, mas a mãe da Fran não permitiu que ela ficasse, mas disse que ela poderia levar a Antônia para a casa dela, já que ela tinha passado 2 dias lá. Mas mesmo com o convite da mãe da Fran, a Antônia preferiu ficar em casa. No dia seguinte, 13 de outubro, a avó materna da Antônia e a irmã mais nova dela encontraram Antônia sem vida no seu quarto, no segundo andar da casa onde ela morava. Ela tinha tirado a sua própria vida. Em desespero, a avó e a irmã ligaram então para os pais da menina para avisar o que tinha acontecido. Nessa data, os pais dela já estavam voltando para casa, mas ainda estavam na estrada. O pai dela, inclusive, quando atendeu, disse que quando ele soube o que aconteceu, ele até reduziu a velocidade do carro para evitar um acidente, porque ele ficou anestesiado com a notícia. Para toda a família, aquilo foi extremamente inesperado, porque ninguém tinha notado que a Antônia estava tão deprimida ao ponto de fazer uma coisa dessas.
Tentando entender o que aconteceu, os pais dela começaram então a checar se em algum lugar ela tinha deixado algo que explicasse a história, e foi quando no celular dela eles encontraram áudios que ela enviou para amigos e para o ex-namorado se despedindo, e também descobriram que ela havia sido estuprada na viagem que ela tinha feito cerca de um mês antes para Pucón. Havia um áudio enviado nos dias da viagem que ela fez, onde a Antônia pedia ajuda para uma amiga que a tinha convidado para a viagem, e nesse áudio ela fala sobre o abuso que ela sofreu. Sabendo dessa história, os pais da Antônia entraram então em contato com o casal de amigos que haviam convidado a Antônia para viajar, para saber o que exatamente aconteceu. Foi aí que eles ficaram sabendo mais detalhes da história toda. A amiga, que é chamada de Consu, que é a abreviação de Consuelo, disse que logo no primeiro dia da viagem, durante a noite, ela, o namorado e a Antônia decidiram sair, e eles foram em uma boate, onde se encontraram com alguns conhecidos. Alguns eram amigos da faculdade, outros eram amigos em comum entre a Antônia e a Consuelo. Eles ficaram então um tempo dançando e bebendo, até que a Consuelo decidiu ir embora com seu namorado. Eles chegaram a chamar a Antônia também para ir embora, porém ela estava se divertindo bastante, conversando, bebendo, e não quis ir naquele momento, dizendo que iria um pouco mais tarde, e ficou lá. A última pessoa com quem a Consuelo viu a Antônia conversar era um homem chamado Martim Pradenas, de 28 anos. Depois disso, a Consuelo e o namorado foram embora. A Antônia conhecia esse rapaz já fazia algum tempo, aparentemente apenas de vista, mas há comentários dela nas redes sociais dele desde 2015. Há quem diga que eles se conheciam de estudarem juntos, e a Antônia já anos antes era afim desse Martin. Ela tinha uma queda por ele, ela achava ele bonito, coisas nesse sentido, mas que ela só comentava isso, não era nada de que eles tivessem algum tipo de relação antes. Ainda nessa noite, uma outra pessoa que estava com eles conta que a Antônia saiu da boate com esse Martin, e quando eles saíram, percebeu-se que a Antônia já não estava muito consciente do que fazia. De um minuto para outro, ela estava parecendo completamente fora de si, falando tudo meio enrolado, mas mesmo assim saiu de lá com o Martin. Esse amigo, notando o estado da Antônia, mandou mensagens para Consuelo para avisar que a Antônia não parecia bem, e saiu de lá acompanhada. Isso já era pela manhã do dia seguinte da festa, por volta das 7 da manhã. A Consuelo chegou então a tentar falar com a Antônia, mas ela não respondia às mensagens e nem atendia ao telefone. Depois de algum tempo, finalmente eles conseguiram alguma resposta dela, mas ela escrevia as coisas que ninguém entendia, porque parece que ela não conseguia digitar as palavras, dando a ideia de que ela talvez ainda estivesse sem controle total de si mesma. Depois que ela conseguiu dizer que estava numa cabana, que é mais ou menos como um chalé, em um determinado momento então ela conseguiu mandar esse áudio, que foi chocante para Consuelo e o seu namorado, onde a Antônia pedia que eles fossem buscá-la porque ela havia sido estuprada. Imediatamente a Consuelo e o namorado foram até o local que o Martin tinha alugado para ficar naqueles dias, que era uma casa até grande, porque, segundo informações, ele tinha alugado essa casa com pelo menos 10 pessoas, todos amigos, onde eles passariam esses dias do feriado lá. Chegando lá, a Consuelo obviamente estava muito brava, começou já a discutir com o Martin, perguntando o que ele tinha feito com a amiga dela, e ele negando tudo o que a Antônia disse no áudio. Outras pessoas na casa estavam sem entender nada do que estava acontecendo, porque eles também não tinham noção do que tinha se passado dentro do quarto do Martin. A Consuelo então levou a Antônia para a casa que eles estavam e obviamente dizia que eles deveriam ir até a polícia para denunciar o acontecido. Mas a Antônia apenas dizia, chorando muito, que estava se sentindo suja, que ela só queria tomar um banho, que ela estava com vergonha e não queria que ninguém soubesse o que aconteceu com ela, porque na cabeça dela, ela tinha parte da culpa no que aconteceu e que os pais dela iriam se decepcionar com ela. Ela estava completamente destruída mentalmente. Sendo assim, ela pediu que ninguém contasse nada para ninguém. Mas ela já tinha explicado que naquele dia ela tinha perdido completamente a consciência e quando acordou já pôde ver o Martin sobre ela cometendo o abuso.
Isso então explicava por que ela tinha mudado seu comportamento desde então, porém, mesmo que a Antônia tenha pedido silêncio sobre o abuso, por outro lado, em algum momento, alguém que estava na casa onde tudo aconteceu acabou comentando com alguém que a Antônia e o Martin tinham ficado e ela tinha dormido com ele. E quem espalhou a história não falou sobre a questão do abuso, ou porque não sabia, ou porque se sentiu na obrigação de omitir isso, já que seria algum amigo do Martin, ou até mesmo pode ser que ele mesmo tenha espalhado a história, já que não se tem certeza de como essa história acabou chegando em outras pessoas que não estavam lá. De qualquer modo, essa história de Antônia ter dormido, com muitas aspas, com o Martin, chegou até o namorado da Carla Pinedo, aquela que era amiga do Rodrigo, ex-namorado da Antônia. E isso aconteceu no dia 12 de outubro. O namorado da Carla só comentou que parece que a Antônia tinha perdido o interesse no Rodrigo, já que ela tinha ficado com outra pessoa, o Martin. A Carla, sabendo disso, comentou com o Rodrigo que a Antônia tinha transado com alguém, mas não falou quem. Porém, o Rodrigo, ao mesmo tempo, ficou muito triste e ele ficou muito bravo, porque até então a Antônia tinha mostrado claras intenções de voltar com ele, ao mesmo tempo em que ele diz que se sentiu enganado. E esse dia que a Antônia tinha ficado com outro ainda foi o dia do aniversário dele. Sendo assim, ele começou então a mandar mensagens para a Antônia, brigando com ela e xingando, que foram as mensagens então que a Antônia falou para Fran que tinha recebido do ex e que isso a tinha deixado deprimida. Ainda naquela data, que era 12 de outubro, depois que a Fran foi embora, a conversa entre a Antônia e o Rodrigo continuou, e cansada de ser xingada como se ela tivesse traído o Rodrigo, por mais que eles não estivessem necessariamente juntos, em um determinado momento, ela acabou falando para ele, explicando que tinha sido estuprada pelo Martin. O que ela não sabia é que o Rodrigo estava gravando a ligação porque ele queria mostrar para sua amiga Carla o que a Antônia teria dito. O Rodrigo então mandou esse áudio para a amiga Carla, que por sua vez ouviu no celular dela com o volume alto, e o namorado dela ouviu, que por sua vez era amigo do Martin, que contou para ele que a Antônia o estava acusando de um crime. Enquanto tudo isso acontecia, segundo a Carla, o Rodrigo chegou ainda a comentar que ele queria contar para os pais da Antônia toda essa história do estupro, mas ela pediu para que ele também não contasse para ninguém, porque ela se sentia muito envergonhada e suja. Quando o Martin soube que ela tinha contado sobre o abuso, ele ligou para Antônia e começou a ameaçá-la. Depois das ameaças, a Antônia ligou novamente para o Rodrigo, decepcionada porque ele tinha contado algo que ela pediu segredo, e ainda mais falar sobre esse assunto logo para o abusador, sem saber que na verdade não foi o Rodrigo diretamente que contou, mas que já tinha rolado toda uma boataria, digamos assim, sobre o caso dela. Os dois ainda chegaram a conversar pessoalmente sobre essa história, quando naquela mesma noite o Rodrigo foi na casa da Antônia. Passado então tudo isso, desde o abuso aos boatos rolando, a briga com o Rodrigo, a Antônia saber que o Rodrigo espalhou a conversa, se sentiu decepcionada, ainda mais depois de ter sido xingada por ele, e na mesma noite ainda sofreu ameaças do abusador dela e toda a culpa que ela já sentia dentro dela, por mais que ela não tivesse culpa nenhuma do que aconteceu. Quando foi 2 horas da tarde do dia 13 de outubro, dia seguinte, ela mandou áudios para o Rodrigo novamente, o ex-namorado, se despedindo dele. E depois ela foi encontrada sem vida pela sua família. Os seus pais, então, sabendo de toda essa história, informaram às autoridades o que havia acontecido. Logo, a mídia também foi informada e a história cada vez mais passou a ser de conhecimento público, causando uma grande comoção em todo o Chile. Logo, protestos pedindo por justiça surgiram tanto nas ruas quanto nas redes sociais, até que outras mulheres começaram também a denunciar o Martin por outros episódios de abuso com histórias de anos anteriores que até então elas tinham mantido silêncio e agora se sentiram encorajadas para apontá-lo como abusador.
Essa história acabou mostrando então que a vida toda do Martin ele se comportou como um verdadeiro predador, onde ao longo da sua trajetória já tinha abusado de outras meninas. Surgiram denúncias contra ele de abusos cometidos em 2010, 2012, 2013, 2014, 2018, completando pelo menos 6 denúncias a mais contra ele. Soube-se de histórias assim até mesmo desde a sua infância, porque uma mulher que cuidou dele no jardim de infância disse em uma entrevista, abre aspas, algumas meninas comentavam que o Martin tinha tocado nelas, mas na época não demos tanta importância, já que o Martin era muito pequeno. Eu conversei com a mãe dele, mas ela aparentemente tendia a normalizar esse comportamento. Fecha aspas. Inicialmente, o Martin negou todas as acusações, dizendo que com Antônia eles estavam bêbados e ele não lembrava de nada e que nos outros casos todos foram relações com o consenso das meninas. Porém, algum tempo depois, enquanto o processo estava rolando, o próprio advogado de defesa do Martin teve acesso e divulgou um vídeo que mostra a Antônia e o Martin caminhando juntos no fatídico dia. Esse vídeo ele seria para provar que ela estava com ele porque queria. Quem tinha feito esse vídeo era um vigia da rua por onde eles passaram, porque o vigia viu que a menina estava alterada e o Martin parecia levar ela sem que ela conseguisse escapar dele. E logo que o vídeo foi divulgado, obviamente mais gente percebeu que ela estava completamente alterada. Ou seja, a prova que era para defender o Martin acabou o incriminando ainda mais. Mesmo assim, nos dias seguintes, a família da Antônia foi proibida pela justiça de postar em qualquer lugar ou falar sobre o Martin ser o abusador de Antônia, e eles tiveram também que apagar todos os posts que tinham feito sobre o caso. Enquanto isso, o próprio Martin também gravou um vídeo que ele postou no YouTube contando a sua versão da história, obviamente alegando a sua inocência, o que ninguém mais acreditava nesse ponto. Aliado a isso, soube-se também que ele apagou do seu computador cerca de 14 mil fotos e ainda disse para a polícia que o seu celular não poderia ser periciado porque o aparelho havia sido quebrado e ele tinha se desfeito dele. Coisas que pareceram muito estranhas e cômodas acontecerem com ele nesse período. Houve então o primeiro julgamento do caso, porém as denúncias anteriores contra o Martin foram descartadas como provas porque ou elas tinham acontecido já fazia muito tempo para serem julgadas, ou porque o juiz entendeu que não haviam provas suficientes que mostrassem que ele cometeu esses crimes. Sendo assim, seria levado então em conta somente a acusação feita pela Antônia. E contrariando toda a pressão popular que esperava que até todo caso fosse analisado, o Martin fosse pelo menos preso preventivamente, ele foi condenado nessa ocasião pelo juiz à prisão domiciliar, com a única restrição de não sair do país e de não se aproximar das famílias das vítimas. Essa decisão, obviamente, não foi bem vista pela população e até mesmo por outros advogados e juízes, o que voltou a causar novos protestos pelo país todo, mesmo durante a quarentena, já que os julgamentos aconteceram em 2020, dessa vez protestos ainda maiores e mais fervorosos. Depois de toda a onda de protestos, a Corte de Apelações do caso, atendendo então a um pedido da promotoria, revogou essa prisão domiciliar e solicitou a prisão preventiva de Martin, o considerando um perigo para a sociedade e trazendo novamente as acusações anteriores contra ele como válidas. Quando foi em março de 2021, mais de 15 mil arquivos apagados do computador e do celular de Martin foram recuperados e estão sendo analisados como parte da investigação. O conteúdo, entre fotos, vídeos e áudios, é relacionado ao uso e à produção de drogas, incluindo drogas como êxtase e injetáveis. Da mesma forma, há nesse conteúdo registros também de como ele se refere a mulheres, sempre as diminuindo. Até o momento então da conclusão desse roteiro, o Martin continua em prisão preventiva, ainda sem data marcada para o seu julgamento, já que há muitas acusações para serem ainda analisadas.
A família da Antônia diz acreditar que a exposição desse caso deve servir como uma dose de coragem para que outras mulheres possam relatar abusos que sofreram e que até então não o fizeram, seja por medo, por vergonha ou outro motivo qualquer. Comente se você conhecia essa história e se conhece algum detalhe que eu acabei não falando. Pode também sugerir outros temas para trazermos para o canal. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.